Fala galera, bem-vindos oficialmente à Eslováquia e ao primeiro vídeo da nossa série por aqui. Então a gente vai começar na capital, que é Bratislava, que é a cidade onde a gente vai ficar por um mês, que vai servir como nossa base por aqui. E a gente chegou ontem aqui na cidade, a gente estava extremamente cansado da viagem. Inclusive, se você não assistiu o vídeo, a gente mostrou como foi a nossa vinda de Budapeste até Bratislava e o link do vídeo está aqui na descrição. E tem várias coisas legais que a gente quer contar e mostrar aqui de Bratislava e também da Eslováquia. Começando com um fato curioso, mas é um dos países mais novos que tem aqui na Europa. Ele declarou sua independência em 93, ou seja, é um país que tem a minha idade. Mais pra frente a gente vai contar um pouco mais sobre ele, mas temos que começar com uma coisa bem importante, que é o café. Bora procurar alguma coisa pra tomar. Tradicionais rolls de Bratislava, e como dizer não a esses olhinhos? Olhinhos quebrados. Olhinhos quebrados, coitado. Bora lá ver. Down, maybe turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. A big storm blew up. A hurricane running. Nossos Bratislavo. E o próprio recheio já é super diferentão, porque um é semente de papoula, que eu não sei se eu já comi, e o outro é de nozes. E também a gente pediu um cappuccino, porque não pode faltar. Acho que todos os lugares que a gente vai eu peço um cappuccino, porque adoro cappuccino. Rankin Douglas de cappuccino. Muito bom, bem forte de café, que é o que eu prefiro. A Bia falou que não é um croissant, mas pra mim é um croissant com salgado. Será que é salgado ou doce? Eu acho que é salgado. Eu acho que é doce. É bem doce. É uma massinha seca, bem durinha. E o recheio é tipo uma pasta. Eu achei que ia ser, sei lá, alguns pedacinhos de nozes. Mas é muito bom, é bem doce. Então é meio que uma pasta de nozes adocicada. A massinha é bem boa, apesar dela ser seca, eu achei ela bem gostosa. Fica muito boa com o recheio. E vamos experimentar o de semente de papoula. Acho que eu nunca comi papoula também. A massinha é doce, que nem o Doug falou. E esse tá bem recheado. Semente de papoula tem um gosto bem suave. Misturado com a massinha doce, fica bem gostoso, na verdade. Eu não gosto de coisa muito doce, né? Então, eu adorei. Muito bom. Ponto pro roll daqui, hein? E com certeza começamos com o pé direito na culinária daqui. Custou R$ 8,50, foi um pouco caro, mas estava bem gostoso e deu pra conhecer já um doce tradicional daqui. Se você já assistiu outros vídeos nossos, devem saber que eu amo sopa. Uma coisa que eu já tô adorando aqui da culinária húngara é que tem muita sopa. Tá fazendo 36 graus? Tá, mas eu amo sopa. E aí a gente se depara com isso. Deixa eu ver se tô falando pro lugar certo. Com isso! É um lugar que vende só sopa e ainda você toma a sopa e come o copinho que ela vem. É tipo comprar sorvete com casquinha na cestinha que dá pra você comer. Incrível, se complementam. E começando o nosso passeio aqui por Bratislava, esse aqui atrás da gente é o Michael's Gate, que costumava ser o portão da Cidade Velha. E esse lugar recebeu esse nome porque lá no topo tem uma estátua do Arcanjo Miguel derrotando um dragão, que inclusive é um dos símbolos aqui da cidade. E uma coisa que chama bastante atenção no Michael's Gate também é a cor do topo, que é um azul turquesa, que se destaca muito aqui na cidade. Tem algumas casinhas que são coloridas, mas no geral aqui é uns tons mais claros e o Michael's Gate no fundo com turquesa bem claro. Tem uma torre lá em cima que a gente queria subir. A gente viu alguns vídeos antigos que dava pra subir. Mas pesquisando agora, ele tá fechado pelos últimos 2 anos, porque tá em reforma. Em tese era pra estar aberto agora até 2023, mas pelo visto ainda tá reforma. Então a gente não vai conseguir subir lá. E algumas quadras da onde a gente estava ali no Michael's Gate tem o Palácio Presidencial daqui de Bratislava, que é onde o presidente da Eslováquia mora. E ele é um prédio enorme, é bem pique Casa Branca mesmo. E dizem que os jardins do fundo são abertos à visita. Então vamos lá ver se a gente consegue entrar, porque acho que não abre de domingo, se eu não me engano. E aqui em volta do palácio você já vê um contraste muito grande com o que a gente estava vendo 2 ruas para baixo, que é a parte mais antiga. Então aqui você já tem prédios bem mais modernos. Chegamos aqui onde seria a entrada do jardim, mas tem um anúncio falando que está fechado desde junho desse ano, então deu um azar. Mas isso vai ficar fechado pelo menos até o final de 2023. Ainda tem muita coisa para ver em Bratislava, bora lá!
E uma coisa que a gente tinha ouvido falar sobre Bratislava é que a maioria das pessoas que vêm aqui turistar vem de viagem de um dia a partir de Viena, de Budapeste, porque são cidades maiores e próximas. E de fato a gente está reparando que é bem isso, porque a maior parte das pessoas que a gente vê estão em grupos, com guia na frente, falando, todo mundo de foninho. Também tudo aqui no centro histórico é bem próximo um do outro, então é um passeio mais para descansar, assim. E agora, depois de toda essa caminhada que a gente fez aqui pelo centro de Bratislava, bora comer. A gente está indo almoçar em um restaurante que tem várias comidas típicas e a gente está bem animado porque a comida eslovaca já começou super bem com a gente e a gente ouviu só coisas boas. E chegou o nosso prato, a gente pediu vem 3 outros pratos aqui em menor quantidade pra gente experimentar um pouquinho de tudo. E a culinária daqui a gente percebeu que tem bem presente o queijo de ovelha. Parece bem promissor. O nhoque tá super macio, o queijo de ovelha deixa tudo bem cremoso e o bacon dá um toquezinho final e ele tá bem crocante. Então não tá aquele bacon muito carnudo assim, então nossa, tá muito bom. Nossa, queijo de ovelha é forte. E pra beber eu pedi Cofola, que eles dizem que é a Coca-Cola daqui. Então vamos experimentar pra ver se é uma Coca-Cola mesmo. Pela sua cara não é uma Coca-Cola nem parecido. Começa parecendo uma Coca-Cola, só que tem bem menos gás. Tem um gostão muito forte, meio herbal, meio de remédio. Eu não achei ruim. Eu acho que o sabor mais diferente é o cheiro de repolho, que tá muito bom, mas ele é bem forte, então é para gostos específicos. Pierogi, eu amei. Dentro tem um purezinho com queijo de ovelha, maravilhoso. Gostei muito, mas eu não sei se eu gostei mais dele ou do nhoque. E até agora, nenhuma decepção com comida aqui na Eslováquia. Os pratos que a gente comeu estavam uma delícia. Foi bom experimentar um pouco de tudo. E o total ali, junto com o vinho e a bebida que a gente pegou, ficou 26 euros. Caraca, olha essa praça. E logo aqui do lado do restaurante onde a gente almoçou, tem a praça principal daqui de Bratislava e a gente achou incrível. Principalmente porque todos os predinhos aqui do lado, eles são super históricos e eles não são tudo no mesmo tom, então tem várias nuances de cores pastéis e combinando e, não sei, tudo junto fica incrível. Neoclássico, gótico, talvez um pouco mais moderno, tem de tudo. Incrível. E aqui atrás da gente tem como se fosse a prefeitura aqui do centro de Bratislava. E é possível subir lá em cima para ter uma vista panorâmica da cidade. Então bora! Nossa, a vista daqui é muito bonita. Pessoas normais levam 20 segundos para subir até aqui em cima, a gente teve que subir em 2, porque a tia falou, estamos fechando, corre lá porque a gente já vai fechar, então agiliza. Talvez seja o horário, eu não sei se muita gente não conhece aqui, mas tá completamente vazio. Então a gente tem toda essa vista aqui só pra gente. E custou 3 euros pra cada um pra gente subir até aqui. E com certeza vale muito a pena, porque você consegue ver toda a Bratislava aqui de cima. Principalmente a parte da Cidade Velha, que é onde a gente tá. E dá pra todas as casinhas com os telhadinhos laranjas. O Michael's Gate, que é onde a gente estava, o castelo. São vários pontos super legais que a gente tem aqui em Bratislava, que aqui dá pra ver muito bem.
E daqui de cima dá pra ver bem o contraste que a gente falou entre antigo e novo, porque do lado de cá a gente tem a cidade antiga e já dá pra ver do outro lado da ponte e depois do Food Tower, que já é a parte nova da cidade. Inclusive dá até pra ver o apartamento onde a gente tá do Airbnb. É aquele prédio ali. E outra coisa que a gente não sabia também sobre Bratislava é que aparentemente aqui venta muito, porque lá no horizonte dá pra ver... Eu não vou falar ervinha de vento, como chama? Fala, é plantação de ervinha de vento. Lá no horizonte dá pra ver muito aquelas torres de energia eólica, Eólica. as famosas arvinhas de vento. Muitas, até perder de vista, assim. Então deve ventar bastante aqui. E outro ponto que dá pra ver daqui de cima do castelo é o Danúbio, que é o rio que passava por Budapeste também, e ele cruza várias outras cidades. E esse castelo aqui em Bratislava, ele é bem importante. Já tiveram vários reis, imperadores que viveram aqui e foram coroados. Então ele tem um contexto histórico muito importante. E também, já falando um pouco de história, o contexto da Eslováquia que a gente está, antigamente alguns podem conhecer como Tchecoslováquia, porque era um país só. Então a Eslováquia, depois do comunismo em 1993, declarou independência e ela e a República Tcheca se separaram. Então hoje são dois países diferentes. Um pouco antes de virar Tchecoslováquia, é que tudo isso pertencia à Hungria. Então, pra gente que veio de Budapeste, é super interessante saber disso. Inclusive, é por isso que vários pontos históricos e lugares que a gente ouve falar porque nesse castelo morou tal rei húngaro, tal rei austríaco-húngaro, foi coroado aqui. Era tudo a mesma coisa antes. Se for ver, em questão de 100 anos, o Império Austro-Húngaro caiu, teve a Tchecoslováquia, teve o comunismo, Primeira, Segunda Guerra, e aí a gente chegou aqui num país novinho, com a idade do filme do Rei Leão. Caraca, olha essas flores, que lindas! E logo ali do lado onde a gente estava, na lateral do castelo, dá pra entrar no jardim. E é um jardim enorme, super bem cuidado, várias flores, não sei se é por causa do verão, mas nossa, tá incrível, super bonito. E esse foi o nosso passeio por Bratislava de hoje. Infelizmente a gente não conseguiu cobrir todos os pontos que a gente gostaria. Vamos deixar esse espaço aqui do vídeo para Bia e Doug do futuro. Se eles conseguirem ir e filmar, fiquem com eles. Você acha que eles vão conseguir? Eu não sei. Acho que não. Mas vamos ter esperança, né? Um mês aqui. O que vai se completando da vida? Mas no geral a gente adorou Bratislava, esperava uma cidade bem mais parada, com bem menos coisas para fazer, mas foi o contrário que a gente encontrou aqui, super movimentado esse centro histórico, é uma cidade super bonita, super charmosa, e a outra coisa que impressionou muito a gente foi a culinária, tudo que a gente provou hoje foi muito bom, adoramos Bratislava. Mas esse só foi nosso primeiro dia aqui na Eslováquia, ainda tem muita coisa para ver, muitas pessoas vêm aqui só para ficar um dia ou meio dia às vezes, mas como a gente vai ficar com um mês, então a gente quer conhecer o resto do país. Então, nos próximos episódios, queremos alugar um carro e conhecer o interior da Eslováquia, principalmente os Alpes e lugares super bonitos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso dia aqui em Bratislava. Se você gostou, não esquece de curtir, comenta aqui embaixo, conta pra gente o que você achou. E como o Doug falou, já se inscreve, porque a gente tá muito animado com tudo que a gente vai ver aqui na Eslováquia. E eu acho que vocês vão gostar também. É isso, tchau, tchau! Tchau, tchau! E viemos pra Tatranska Lominska, no extremo norte do país. Acabei de tomar uma escorregada ali, né? Parece que eu ia morrer várias vezes e eu quis desistir muitas vezes. Eu acho que esse lugar é o mais bonito que eu já vi. Eu já tava esperando o urso descer correndo no meio das árvores.